Opa, opa, desculpa interromper o silêncio da viagem, mas eu vim dar um recado antes de ser xingada. E sim, a iluminação do vídeo vai mudar algumas vezes, é porque eu gravo em frente a uma janela. E aqui em Salvador, em um momento parece que tá vindo o segundo dilúvio e no outro parece que a gente tá fazendo uma interpretação de O Segundo Sol de Cássia Eller. Então tem horas que vai ficar meio nublada a imagem, mas espero que isso não interfira na experiência de vocês. É isso, bom vídeo. Calma. Olha o tamanho. Por que eu botei essa roupa? Calma. Oi você, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje nós vamos destrinchar a história do vampiro de Niterói. Vinheta. Hunter County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Antes de começar, eu queria deixar claro que eu vou falar sobre alguns assuntos bem pesados nesse vídeo, incluindo pedofilia. Então, se esse é um assunto que te machuca de certa forma, eu recomendo que você não assista esse vídeo. O Marcelo Costa de Andrade ele nasceu no dia 2 de janeiro de 1967, na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. A infância do Marcelo foi muito triste e aqui eu volto a bater na tecla da infância perturbada, que gera um indivíduo perturbado. O pai dele era um alcoólatra que trabalhava como balconista de bar. Pois é. Não era incomum que ele fosse dormir bêbado e acordasse já com a cerveja na mão. Além de tudo, ele era uma pessoa muito agressiva e agrediu o Marcelo, os irmãos e a mãe do Marcelo. A mãe do Marcelo trabalhava como doméstica para ajudar nas despesas da casa e passava o dia fora, só voltava à noite para dormir e para cuidar das crianças. Com todo o histórico de alcoolismo e de agressividade do marido, era fato que o casamento dos dois não ia durar. Então a mãe do Marcelo acaba entrando com o divórcio e eles se separam quando o Marcelo completa 5 anos. Como a mãe dele viu que não ia conseguir sustentar o Marcelo assim, ela arranjou um emprego de período integral. Então ela dormia na casa dos patrões e não tinha como cuidar do Marcelo. Assim ela mandou o Marcelo morar com os avós em um açude no Ceará. O Marcelo não tinha tido contato nenhum com os avós até então ele não conhecia as pessoas com quem ele ia morar agora e ele se viu completamente sozinho. Ele não entendia o que estava acontecendo, porque ele não estava vendo os pais, porque ele tinha ido parar ali do nada, ninguém tinha explicado pra ele e ele era muito pequeno pra entender também. Porém, como todos nós em qualquer situação, o Marcelo acabou se acostumando com aquilo mesmo que ele não conhecesse os avós direito. Aqui é o momento que você fala, ah meu Deus, tem como essa história ficar pior? Isso é uma coisa que você não pode, em hipótese alguma, falar nos meus vídeos, porque sempre fica pior. Os avós do Marcelo espancavam ele diariamente com cabo de vassoura, correia, correntes e qualquer coisa que tivesse pela frente. Eles chegavam inclusive a empurrar o Marcelo de lugares altos, então isso acarretava que o nariz dele ficava sangrando quase que todo dia. Por sinal, ele fala que foi nesse período que ele começou a ver vultos pela casa e a ouvir vozes que mandavam ele fazer as coisas. Ele chegou a falar com a avó sobre isso, mas ela não deu a menor importância. Um erro. O Marcelo ele sofria muito bullying na escola que ele estudava, ele era chamado de retardado, de burro, e ele era muito zombado porque ele era muito tímido. Ele não conseguia prestar atenção nas aulas, ele não acompanhava o ritmo das atividades e por conta disso ele dificilmente passava nas matérias. Ele chegou a concluir a 4ª série e o máximo dele foi ser alfabetizado e aprender o básico de matemática. Quando ele não estava na aula, o Marcelo gostava de passar o tempo dele nadando, pescando e matando pequenos animais. 5 anos depois de ter deixado o filho com os avós, a mãe do Marcelo volta pra pegar ele. Ele ficou completamente desesperado porque ele não lembrava direito da mãe, ele chegou muito novinho, com 5 anos ele estava sendo entregue aos avós, e agora com 10 a mãe voltava pra buscar ele. Ela tinha virado uma desconhecida pra ele. Só que o Marcelo, por ter 10 anos, ele não teve escolha, então a mãe buscou ele, eles voltaram a morar em São Gonçalo, só que dessa vez a mãe estava morando com o padrasto dele. Antes de continuar, eu queria perguntar um negócio aqui. Você já curtiu o vídeo? Você se inscreveu no canal? Você copiou o link que tá aqui em cima pra mandar pro seu amiguinho? Não? Tá bom, eu vou esperar. Pronto? Posso continuar? Você fez mesmo, né? Tá bom, então vamos. O relacionamento da mãe do Marcelo com o padrasto era tão ruim quanto o dela com o antigo marido, o pai do Marcelo. Eles viviam brigando, ele também agredia ela e eles sempre terminavam e voltavam. Quando eles terminavam, a mãe do Marcelo fazia as malas dela e dele. Eles saíam, iam para outro canto, para pouco depois eles reatarem o relacionamento e voltarem naquela mesma rotina. Isso era um ciclo que se repetiu várias vezes. Mais uma vez, o casamento da mãe do Marcelo não deu certo e a saga se repetiu. Ela voltou a trabalhar em tempo integral, só que dessa vez ela deixou o Marcelo com o pai, a madrasta e os novos filhos. E mais uma vez o Marcelo se viu com alguém que ele não tinha intimidade alguma mais. O pai do Marcelo e a madrasta também brigavam muito,
Eles discutiam por tudo e agora a pauta da vez era o Marcelo, que era praticamente um estranho no ninho, né? Lembrando que todas essas idas e vindas afetavam completamente a socialização do Marcelo, porque a primeira infância dele já foi super traumática, ele não teve contato com muitas crianças e o pouco contato que tinha era completamente negativo. E por conta disso ele não se portava como as outras crianças, ele ria à toa, ele não interagia, ele vivia no mundo dele. Todas as vezes que ele se mudava, o processo de socialização do Marcelo tinha que dar um reset, ele tinha que começar tudo de novo. Então ele precisava se acostumar com a família, com a escola, com os colegas, e isso aconteceu no mínimo 3 vezes. Algum tempo depois do Marcelo ter ido morar com eles, o pai dele e a madrasta decidiram que era melhor para todos colocar ele no colégio interno. Melhor para quem, né? Mas enfim. Algum tempo depois ele acabou fugindo desse colégio e ele começou a passar a maior parte do tempo dele nas ruas. Ele costumava passar boa parte do tempo dele na Central do Brasil e foi lá que ele começou a ser abusado sexualmente. O primeiro homem que abusou do Marcelo falou pra ele que ele era um menino muito bonito e que tinha as pernas muito lisinhas. Guardem essa informação, por favor. Pouco tempo depois, o Marcelo descobriu que ele poderia ganhar dinheiro com isso, então ele começou a se prostituir. Com 13 anos, ele se mudou definitivamente para Cinelândia. Ele só ia em casa para visitar a família, mas nunca para passar uma noite. Na cabeça do Marcelo, ele teria muito mais liberdade para fazer o que ele quisesse e bem entendesse na rua. Só que ele não sabia a que custo ele conseguiu essa liberdade, ele não tinha dimensão, porque não tinha ninguém ali para amparar ele. Com o dinheiro que ele conseguia com a prostituição, o Marcelo viajou o país todo, tanto por caronas quanto de ônibus mesmo. Inclusive ele chegou a tentar vir para o Nordeste para visitar a avó, só que como ele era muito novo e muito influenciável, ele acabou se perdendo ali no meio do processo e indo para outras cidades. Quando o Marcelo chegava no destino e percebia que o dinheiro dele estava acabando, ele procurava uma instituição governamental do lugar onde ele estivesse, pedia para que encaminhassem ele para a FEBEM, que é a atual Fundação Casa, e de lá do Rio ele fugia de novo e recomeçava esse processo. Com 16 anos ele voltou para o Ceará para tentar achar os avós, só que na casa onde eles moravam só tinha uma tia que tinha acabado de se casar. Essa tia surtou quando viu ele lá, falou que não queria ele lá de jeito nenhum, e aí ele falou, tá bom, eu vou embora. Só que antes de ir embora ele foi, pegou a bolsa dela com todos os pertences e se picou. Depois disso o Marcelo voltou pro Rio e aí a FEBEM encaminhou ele para morar com o pai. Só que o pai dele não aceitou o Marcelo lá e falou que já estava mais do que na hora do Marcelo tomar um rumo na vida. Sendo assim, o Marcelo voltou a dormir nas ruas e a se prostituir para sobreviver. Nisso ele conheceu um homem de 48 anos, eles engataram um relacionamento e o Marcelo passou a morar com ele em um quarto que esse cara alugava. Eles moraram juntos por 4 anos, até que esse cara falou que tinha que vir para Salvador para resolver alguns problemas dele, de trabalho, e acabou não levando o Marcelo junto, ele nem cogitou levar o Marcelo. O Marcelo tinha criado uma relação de proteção muito grande com esse homem, ele se sentia bem perto desse cara, ele se sentia protegido. Então, mais uma vez, o Marcelo se viu completamente sozinho e desamparado. Foi assim que com 23 anos o Marcelo voltou para casa da mãe e jurou a ela que dessa vez ele ia tomar um rumo. Nisso o Marcelo arrumou um emprego de panfletagem de venda de ouro e prata, e inclusive ele conta que ele ficou muito feliz, porque vender prata e ouro era mais importante do que vender bala. Pra você ver que a visão dele era muito distorcida das coisas que aconteciam ao redor dele, sabe? Apesar de tudo que aconteceu na vida dele, o Marcelo nunca bebeu e nem usou drogas, porque ele falava que isso afastava o homem do paraíso, ele afastava o homem de Deus. Por sinal, ele também era afiliado da Igreja Universal do Reino de Deus e frequentava a missa 4 vezes na semana. Foi em 1991, aos 24 anos, que o Marcelo começou a matar. O seu foco eram meninos de rua entre 5 e 13 anos. Eu não encontrei arquivos dele falando sobre isso, porém, em outros casos similares, se matavam crianças de rua porque elas não chamam atenção. A mídia nunca daria tanto foco para 3 crianças de rua mortas quanto daria para uma criança de classe média, entendeu? Isso só vem a chamar atenção quando é um assassinato em massa, como foi o caso do Marcelo. O Marcelo atraía esses meninos oferecendo comida, doces, lanches ou dinheiro. E vale ressaltar que esse dinheiro, apesar de ser muito pouco, às vezes era o dinheiro que o menino ia ter para alimentar ele e os irmãos a semana toda. A área de atuação do Marcelo era a BR-101, que liga o sul ao nordeste. Ao todo, o Marcelo matou 13 meninos em um período de 9 meses. Isso é muita vítima para um curtíssimo período de tempo. Para se ter noção, o Edmund Kemper, que é um dos serial killers mais famosos do mundo, ele fez 10 vítimas em um período de 9 anos. O Marcelo, em um período de 9 meses, ele tirou 13 vidas. Isso é muito. Ele ganhou o apelido de vampiro de Niterói, pois ele coletava o sangue das vítimas e bebia. Porém, ele não se considerava um vampiro. Na verdade, ele brada aos 4 ventos que vampiros não existem. Pois, ele disse que ele bebia o sangue das vítimas para se manter tão puro e bonito quanto eles. Ele não tinha um modus operandi muito fixo em relação ao método que ele utilizava para matar. Na verdade, o que importava para ele era o ato ali de matar, de ver a pessoa morrendo. Ele também abusava sexualmente das vítimas e algumas vezes chegou a fazer isso depois que elas já estavam mortas.
É bem comum em história de serial killer a gente ver que eles levam algum objeto pessoal da vítima como uma espécie de prêmio, de troféu. No caso do Marcelo, ele levava a bermuda dos meninos consigo. Na verdade, na primeira vítima, além da bermuda, o Marcelo também arrancou alguns dentes dele e levou para casa. Quando o Marcelo encontrava uma possível vítima, ele bajulava ela falando que ela tinha as pernas lisinhas e que era um menino muito bonito, que foi exatamente o que o primeiro estuprador do Marcelo falou para ele. É exatamente isso que eu quero mostrar quando eu falo da influência do passado na criação de um serial killer. A primeira infância conturbadíssima com um pai alcoólatra e abusivo que batia na mãe, a convivência forçada com os avós abusivos, os estupros, tudo isso serviu como um pontapé para que o Marcelo se tornasse o vampiro de Niterói. O Marcelo ele justificou os crimes dele, dizendo que o pastor dele falou para ele que meninos de até 13 anos ainda iam para o céu. Então o Marcelo disse que ele matava os meninos para garantir isso, para impedir que depois dos 13 anos eles cometessem algum ato pecaminoso, alguma coisa que impedisse a entrada dele no reino dos céus. Lembrando que todas as vítimas dele tinham de 6 a 13 anos. Em dezembro de 1991, o Marcelo abordou 2 meninos que estavam passando pela estação de Niterói. A gente vai chamar esses 2 meninos de Lucas e Rodrigo, porque eu não vou usar os nomes reais deles aqui. Eles eram irmãos, o Lucas era o mais velho e o Rodrigo era o mais novo, e o Marcelo ofereceu 4.000 cruzeiros para que eles fossem com ele para acender as velas de São Jorge. O Lucas aceitou a proposta do Marcelo e assim os 3 pegaram um ônibus. Eles desceram em uma espécie de praia deserta que tinha perto de um centro integrado de educação pública, que por sinal foi palco de pelo menos 2 assassinatos. Chegando lá, o Marcelo tentou beijar à força o Rodrigo, que era o mais novo, só que o Rodrigo tentou fugir de todos os jeitos e não conseguiu. O Marcelo, com raiva, pegou o Rodrigo, jogou no chão e matou ele enforcado, falando pro Lucas que o irmão dele estava apenas dormindo. Depois disso, ele derrubou o Lucas também e abusou dele. O Lucas ele estava tão assustado, tão traumatizado de ter visto o irmão morrer na frente dele, que ele não teve reação nenhuma a não ser chorar. O Marcelo abusou dele mais uma vez nessa noite, mas ele decidiu que não ia matar o Lucas por 2 motivos. Primeiro, que segundo ele, o Lucas tinha sido bonzinho, tinha colaborado com ele, tinha ficado quietinho. E segundo, que ele pretendia abusar do Lucas novamente mais tarde. Como já estava amanhecendo, o Marcelo pegou o Lucas e levou ele até o lugar que ele trabalhava e mandou ele ficar sentado esperando que logo ele terminava o serviço e eles iam para casa. Na primeira oportunidade que conseguiu, o Lucas fugiu correndo e voltou para casa. O Lucas não contou de primeira sobre o assassinato do irmão, na verdade ele falou que tinha perdido o irmão de vista, só que nem a mãe nem as irmãs engoliram essa história porque ele era muito cuidadoso com o irmão e pressionaram ele por alguns dias até que ele contasse a verdade sobre o que aconteceu. Poucos dias depois, a polícia foi levada por Lucas até o local onde o Marcelo trabalhava e deu voz de prisão a ele. A reação do Marcelo quando os policiais entraram no local onde ele trabalhava foi de total tranquilidade. Ele olhou para os policiais e chegou a falar: "Nossa, eu achei que vocês vinham ontem." Ele confessou o crime de imediato, ele falou que tinha matado o irmão do Lucas e foi preso. O Marcelo cumpre pena desde 1993 em manicômios judiciários e confessou 13 dos 14 homicídios que ele foi acusado. O Marcelo ele é diagnosticado com doença mental, esquizofrenia e psicopatia. Quando existe esse questionamento da sanidade mental do acusado, o processo fica suspenso até que se comprove ou não essa possibilidade. Caso ele seja comprovadamente doente e essa doença tiver relação com o crime que foi cometido, ele fica isento de pena e entram com uma medida de segurança. Essa medida ela prevê um tempo mínimo de internação, mas não um tempo máximo. Esse tempo ele é definido a partir de uma série de exames que são feitos com o paciente, que determinam a periculosidade dele. Esse processo muitas vezes acarreta na prisão perpétua do indivíduo, que provavelmente vai ser o caso do vampiro de Niterói. Durante seu primeiro período internado, o Marcelo era um preso exemplar, ele tinha um comportamento muito calmo, porém ele falava que as vozes ainda continuavam mandando ele fazer as coisas. Continuavam falando para ele mandar os meninos para o céu, no caso. Em 1997, um dos guardas deixou o portão aberto durante o banho de sol dos presos e o Marcelo fugiu. Só que ele foi capturado e preso novamente 11 dias depois de alguém ter feito uma denúncia anônima falando que tinha visto um cara muito parecido com o Marcelo andando pelo centro, falando nada com nada e com uma bíblia debaixo do braço. Até 2017, que foi o ano das últimas entrevistas que ele deu, ele cumpria pena no Hospital de Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo. Inclusive, foi nesse mesmo ano que a promotora do caso dele entrou com um pedido de soltura, alegando que era apenas para uma saída temporária. Porém, a equipe médica do hospital negou, alegando que ele era um portador de doença mental incurável e que não apresentava de forma alguma condição de soltura. Ele é de fato tido como um caso extremo porque ele não apresenta remorso sobre o que ele fez. Ele demonstra um certo arrependimento, mas você consegue ver que não é por conta das vítimas que ele fez, não é por conta das vidas que ele tirou, mas sim por conta das consequências que isso trouxe para ele. Nas entrevistas que eu li para poder fazer o vídeo, ele dá muitos detalhes sobre o crime e assim, se você não tiver estômago forte, não leia, porque eu fiquei muito mal lendo, eu me senti muito mal. Enfim, esse foi o caso do vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, lembrem de curtir, de comentar aqui embaixo o que acharam, de sugerir novos casos que eu vou adorar pesquisar para vocês. Tá vendo esse link aqui, ó? Na barrinha do seu navegador, tá vendo? Copia ele, manda pros coleguinhas. Copia aí, na moral.
Então é isso, um beijo e até a próxima!